O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, segunda, dia 20, celebramos a 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos seus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino e caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. Ele muitas vezes, o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em voz alta: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou na mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, minha gente, não ter fé ou ter fé. O Evangelho de hoje é interessante que talvez resolve algumas coisas nossas, né, pelo menos minha, que é aquele negócio assim: aumenta a minha fé. Eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. A tradução de hoje diz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Então a fé falta na gente. E não é como um termômetro que aumenta e diminui, né? Como diz o caboclo. Não diminui ou aumenta, eu acredito. Ou eu tenho, ou eu não tenho fé. Por isso, se tivesses fé como um tamanho de um grão de mostarda, você diria: a moreira sai daqui, vai ao mar, ela iria. Se você tivesse fé como um grão de mostarda, né? Essas coisas assim que o Evangelho nos ensina. Então, eu tenho fé, mas aumenta a minha falta de fé. A falta da fé. E foi com esta fé que este pai pediu a Jesus, se relacionou com Jesus, se encontrou com Jesus, e Jesus então cura o endemoniado. Tira esses espíritos que não são do reino de Deus. Tira esses espíritos, e pode tirar esses espíritos de nós que não compete ao reino de Deus, que não permite o reino de Deus ser construído, que não permite o Espírito Santo de Deus poder fazer com que este reino seja construído. Pode olhar por aí. Quantos espíritos maus, quantos demônios ainda existem por aí, né? Mas como eu digo, os demônios, os espíritos modernos, né? Do egoísmo, do egocentrismo, das prepotências humanas, das arrogâncias, né?
Esses são espíritos difíceis de sair da gente, viu? E que a gente precisa deixar que o Senhor tire esses espíritos maus para que nós possamos andar sem dificuldade e construir o reino de Deus sem nenhuma dificuldade. Ouvir melhor, enxergar melhor, como esse jovem que foi curado. Ouvir, enxergar, não ser mudo, não ser cego, não ser surdo, né, diante das realidades que estão aí, que precisam ser devastadas da sociedade, que são os males, os pecados, para que a construção do reino de Deus, para que o reino de Deus seja cada vez mais pleno e perfeito em nós. Pensa nisso, Deus os abençoe e que a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.